Olá, meus queridos alunos, muito bom dia, tarde, noite para você. Esse é mais um vídeo, então, agora analisando exatamente o discriminante. Sim, o triângulo, como alguém já disse. Nós vamos agora trabalhar para entender como o discriminante funciona, tá certo? Vamos lá. Então, gente, o discriminante, o delta, enfim, como vocês quiserem chamar, é essa fórmula que está em cima, b quadrado menos 4ac, onde a, b e c são os coeficientes da equação de segundo grau que nós estamos analisando, certo? Vejam vocês que o discriminante serve para indicar a quantidade de raízes que uma equação de segundo grau pode ter. Isso é muito importante para que nós possamos já ter uma análise prévia do que está acontecendo e termos uma ideia clara do que pode acontecer como resposta. Quando nós calculamos aquele b quadrado menos 4ac e o discriminante é positivo, maior que zero, nós já sabemos de primeira mão que a equação terá duas raízes e elas serão diferentes entre si. Já quando nós calculamos o delta e o delta dá zero, nós já sabemos que elas também terão duas raízes, porém elas serão iguais. Agora, se o delta é negativo, se o discriminante é negativo, nós já sabemos que ela terá zero raízes, ou seja, não haverá raízes no conjunto dos números reais. Essa é uma análise teórica mostrando o que significa o que nós acabamos de falar. O delta maior que zero implica que Bhaskara pode ser aplicado em menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como o delta é positivo, ele existe, eu vou colocar que a primeira resposta é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E a segunda resposta é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Ou seja, nós teremos uma resposta em cima de Bhaskara em que usará a raiz positiva e o outro usará a parte negativa. Agora, quando delta é igual a zero, observem que raiz de delta é raiz de zero, que é o próprio zero. Então, quando você soma ou subtrai zero de qualquer coisa, nada muda. Então, na prática, nós vamos ter duas respostas, mas ambas serão iguais entre si, menos b sobre 2a. E se o delta é negativo, ou seja, a raiz de delta é a raiz de um número negativo, isso significa que ela não existe, pois delta é negativo. Logo, nós não teremos resposta para essa equação. Faremos um exemplo de cada uma das situações, delta maior que zero, igual e menor. Aqui começaremos com delta maior. Então a equação é x² menos 5x mais 6, onde os coeficientes são 1, menos 5 e 6, e nós calculamos o delta, b² menos 4ac, onde nós obtemos menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, 25 menos 24, que é igual a 1. Observe que como o delta é maior que zero, logo nós teremos duas respostas diferentes. Aplicando tudo em Bhaskara, nós temos que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a é menos 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2a. Então 5 mais ou menos 1 sobre 2 é a resposta. Vejam que como nós temos esse mais ou menos, nós temos que separar em duas partes. Primeiro com onde só tem o mais, depois onde só tem o menos. Então fica que x1 é igual a 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2 é igual a 3, e x2 fica 5 menos 1 sobre 2, 4 sobre 2 que é igual a 2. Vejam que no exemplo 1 nós tivemos duas respostas e as duas foram diferentes. Vamos olhar no 2 agora o que vai acontecer. x² menos 8x mais 16 igual a 0. Vejam os coeficientes, a igual a 1, b menos 8, c é 16. Aplicando delta, b² menos 4ac, nós vemos que dá 64 menos 64, que é igual a 0. Nós sabemos que quando delta é 0, nós teremos duas raízes, porém elas serão iguais. Observem na fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que nós temos 8 mais ou menos 0 sobre 2. Somar ou subtrair zero, nada muda. Então, nós teremos 8 sobre 2 nos dois casos, que é igual a 4. Já no exemplo 3, gente, nós vamos trabalhar no caso em que o delta é negativo. Então, vamos lá. 3x² mais 4x mais 3 é igual a 0, onde a é 3,
B é 4 e C é 3. B quadrado menos 4AC é a fórmula do discriminante, onde nós vamos ter 4 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3. Delta igual a 16 menos 36, delta é menos 20. Observando então que delta é negativo, nós já sabemos que não há raízes reais possíveis. Mas vamos olhar uma solução. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Observem que ficaria menos 4 mais ou menos raiz de menos 20, dividido por 2 vezes 3. Como não há raiz de número negativo, não há soluções possíveis. Bem, gente, esse aqui é um videozinho só para explicar rapidamente sobre o uso do delta. Espero que tenha ficado claro e vamos continuar estudando até o momento que nós possamos nos ver novamente, tá bom? Beijos, abraços, até logo, tchau, tchau.